Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a mãe do Davi e hoje eu vou falar um pouquinho de como foi essa semana. Faz um tempinho que eu não tô conseguindo gravar. Eu ando um pouco cansada, um pouco estressada e isso não produz um conteúdo legal para vocês porque é muito difícil essa rotina. A gente fala tanto em autismo leve e eu quero fazer uma pergunta bem simples. Ele é leve para quem? Porque pra mim, que sou a mãe do Davi, ele não tem sido leve. Pro Davi também não. Para os terapeutas do Davi também não. Então, pra quem que ele é leve? Eu acho que a gente acaba deixando uma coisa muito simplificada, quando na verdade ela não é tão simplificada. Eu ouço às vezes algumas mães dizendo assim: o TEA do seu filho é leve, já some. Ou se é leve não precisa de tratamento, conforme ele for crescendo vai melhorando. E não é bem assim não. O TEA, se você tem um filho com TEA, você já tem um problema, isso é um fato. É um problema que ele só vai melhorar à custa de muita terapia, às vezes de medicação. E no caso do Davi, ele não tem só o TEA, ele tem o TEA e ele tem o TDAH. Eu diria que se a gente for falar e tratar com essa simplicidade de simplesmente falar que é leve, fica fácil, né? Mas não é. O meu filho tem 7 anos e meio e ele ainda não consegue manter uma conversa simples comigo durante 5 minutos. Ele tem uma dificuldade, assim, bem real de manter uma conversa simples, porque ele foge. A imaginação dele flutua, vai embora. Quando ele era menor, a gente percebia que isso acontecia durante o ato da contação de histórias. A professora estava lá contando a história, de repente passava um mosquitinho aqui, Davi foi embora. E ele não voltava. Agora a gente percebe que ele se engaja naquilo que você está conversando, mas que a mente dele vai longe. Então essa semana eu estava tentando ter uma conversa com ele sobre como estava a escola, porque a gente trocou ele de escola. E de repente, o meu filho estava me contando uma história absurda de como ele caiu naquele dia, um amigo empurrou e ele quebrou o braço e a diretora da escola levou ele na emergência e botou um gesso no braço dele e trouxe ele de volta e ele fez a lição com o gesso e depois na hora da saída ela tirou o gesso do braço dele. Então vocês entendem que isso não tem nada de leve, porque se isso de fato fosse uma coisa que tivesse acontecido, eu não conseguiria saber a profundidade do que ele estava me contando, porque tinha coisas que eram absurdas e que não eram reais, né? E ele não é tão jovem assim, ele não tem 4 anos, 5 anos para fantasiar nesse nível. Ele tem quase 8. Então, essa história de que é leve, vai melhorar, não é bem assim, tá? Ele tá sem terapia faz 2 meses e a gente agora tá começando a sentir os efeitos da falta da terapia. Na verdade, ele tá com a fono, ele tá sem a TO e ele tá sem a psico dele. Porque a gente fazia as terapias num local que era focado no ABA e tratava bem diretamente o autismo. E elas acharam que ele melhorou tanto, que ele evoluiu tanto, que nós poderíamos colocá-lo para terapia convencional e ficar mais em foco do TDAH, porque nesse momento era o que ele precisava mais. Né? Porque a escola era a prioridade, era o aprendizado, e que agora era a hora. Tanto que nós entramos com a medicação, eu vou falar um pouquinho em seguida da medicação. Só que, nesse meio tempo, da troca de um lugar para outro, ele ficou sem vaga. Então ele ficou sem vaga de 2 especialidades, que são super importantes, que é a psicóloga e a TO. Então a gente tem percebido que tá fazendo falta. Que ele anda tendo comportamentos que quando ele está em terapia ele não tem. E isso é muito complicado, né? Eu tava bem chateada essa semana porque eu falei, como que eu consigo explicar para ele que certas coisas não são reais? Aí eu chamei a neuropsicóloga dele, que é a que aplica a prova, aquela análise, né? Não, a prova é uma análise anual nele, e ela falou pra mim assim, você precisa falar pra ele que aquilo é fantasia. Ele já é mocinho, ele já tem idade para entender que aquilo não aconteceu. Entendeu? Mas como? Né? Como que eu vou ter certeza de que o que o meu filho está me contando é real ou não?
E pior ainda, se ele é inocente nesse nível, como que eu me certifico de que uma criança neurotípica, que de repente tem um desvio de comportamento, uma criança que, eu vou usar até um termo assim mais, um termo mais compreensível, uma criança dessas atentadas, que são bagunceiras, que fazem coisas assim, às vezes até meio fora da curva, não vai virar pra ele e vai falar assim, ó, eu duvido que você ponha a mão aqui e é uma coisa quente, ou eu duvido que você pule dali. Eu não sei se ele vai ter esse discernimento de não fazer. Então isso tá me deixando assim, na última semana bem chateada. Eu fiquei assim, naquele momento de não querer mesmo falar sobre o assunto, de respirar, de ver como que as coisas vão funcionar nos próximos meses. Porque de leve não tem nada, gente, tá? Acreditem em mim. Eles classificam como leve porque o meu filho, ele é capaz de se comunicar e ele faz grande parte das suas tarefas diárias sozinho. Então ele toma banho sozinho, ele troca de roupa sozinho, ele se alimenta sozinho, né? Ele é muito curioso, ele sobe em tudo, ele pega tudo. Mas falar que é leve, não é. O atraso cognitivo dele pode parecer leve, tá? Mas não é, não se engane. E parece que quanto mais o tempo passa, mais eu vejo características presentes nele do autismo. Do TDAH é indiscutível, gente. Meu filho é muito TDAH. E eu já disse num outro vídeo que eu até acho que, inclusive, eu sou também, porque eu tenho muitas características que eu não havia percebido. Mas, nesse momento, o que me deixa preocupada com o futuro é que eu não sei como vai ser essa evolução dele. Se um dia ele vai conseguir ter uma conversa normal, né? Isso me deixa bem arrasada. Sobre a medicação, nós iniciamos em dezembro a Ritalina LA. A neuro dele prescreveu e nós começamos. E eu vi, assim, uma diminuição da atividade dele. Ele fica realmente mais concentrado, ele foca melhor no que ele precisa fazer, tá? Só que ela tem um efeito, assim, é muito ou 880. Você vê quando o remédio entrou na corrente sanguínea, porque ele é assim, e de repente ele para e vai assim. E você descobre realmente quando ele saiu da corrente sanguínea, porque ele começa a ir assim de novo. Ele fica... é muito oscilante. Eu até falo que foi uma coisa engraçada no primeiro dia que a gente deu o remédio, porque nós fomos almoçar no shopping, e nós entramos no shopping, ele entrou com a mãozinha no bolso, assim, todo andando, olhando para as coisas e tudo, e reparando as coisas que ele normalmente não consegue fazer, porque ele é muito hiperativo. Ele, olha mãe, aquela camisa vermelha, que bonita, e andou, assim, foi super, né? E de repente, quando deu umas 3 horas que a gente estava dentro do shopping, acabou o efeito do remédio. E aí a gente percebeu em seguida, porque aquela criança que andava calma, com a mãozinha no bolso, começou a abrir o braço e girar assim dentro do shopping, girar. Então é esse tipo de coisa que ele faz. Assistir televisão de cabeça para baixo, são essas coisas. Então nós entramos com a medicação e uma das coisas que ela nos avisou a Ritalina, ela pode acometer uma diminuição do apetite. E nós esperávamos que isso realmente fosse acontecer, até porque ele deu uma boa engordada nos últimos tempos. Não aconteceu, gente. Ele ganhou 2 quilos de dezembro pra cá. Então, assim, a gente tá achando que também tá rolando um transtorno de ansiedade, uma compulsão, e eu passei por isso, tanto que eu sou bariátrica. Não quero que o Davi passe por isso porque é tenso, né? E agora a gente vai observar. Ela também achou prudente aumentar um pouco a dose do remédio. E então, a partir de logo do comecinho agora do mês, né, que hoje é dia 1º, ele vai trocar e vai usar o Concerta. O Concerta é a Ritalina também, mas é em 18 mg, é uma dose maior. E ela é mais certinha, assim. Ela não tem os picos do remédio na corrente sanguínea, me parece que ela é mais constante. E aí, depois que ele iniciar o remédio, eu conto pra vocês como foi, tá? Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vamos conversar. Eu habilitei os comentários, estava desabilitado, mas agora está habilitado. Me chamem, perguntem. É muito difícil, a gente divide essa dor com outras mães. A gente divide esse sofrimento com outras mães. Eu vou falar ao vivo na live da Mabile na quarta-feira agora, à noite. Depois eu vou pôr o link aí embaixo para quem quiser assistir. Ela quer saber, assim,
Ela quer, na verdade, ela tá fazendo algumas lives com mulheres empreendedoras e para comemoração do Dia Internacional da Mulher. E aí a gente vai falar do autismo, da descoberta, do tratamento, de como foi, do luto. Então, se você quiser assistir, fazer perguntas, vou deixar o link aí, você entra lá e a gente vai conversando, tá bom? É isso, pessoal. Na próxima semana eu trago algum conteúdo novo pra gente conversar.